participando de uma série que o nome dela é Compromissos para aperfeiçoar sua vida cristã, sua vida espiritual. E o desafio de nós crescermos, porque tudo que tem vida, cresce. Quantos aqui querem crescer? Deixa eu ver. Eu também quero. O desafio nosso é de crescer, a cada dia estarmos crescendo e ouvirmos a voz do Pai. Quem lembra o primeiro degrau, qual foi? Quem lembra? Oração. Sem oração, nada pode acontecer, certo? E o segundo, quem lembra? Jejum regularmente. E o terceiro, vocês sabem ou não? Essa aí é boa. Estão ligados, né? Então vamos saber qual que é o terceiro? Haja com justiça, sendo zeloso, com boas obras para exaltar a Jesus. Vamos repetir lá? Haja com justiça, sendo zeloso com boas obras para exaltar a Jesus. Olha que interessante. Agir com justiça. Isso não é apenas uma frase, é um compromisso. O que é um compromisso? É algo que você se responsabiliza, eu e você nos responsabilizamos. O desafio dessa série é um compromisso, para que as coisas aconteçam, eu assuma um compromisso, tá bom? Um compromisso. E o que é agir com justiça? Mantenha aqui assim. Como estão os dias de hoje? Tem acontecido muita injustiça, não só no nosso país, mas em toda a terra. Mas principalmente nesses dias de tanta tristeza, lá em Minas, né? Lá em Brumadinho, como aconteceu em Mariana, há 3 anos atrás, que se as autoridades, as pessoas competentes, fossem responsáveis por aquilo que lhes são delegados, não teria tanta tristeza e tanta injustiça nesses dias. Então não esqueçam de estar orando por essas famílias que perderam seus entes queridos, trabalhadores. Não esqueçam de orar por eles semanalmente, porque é algo muito injusto também que aconteceu e tem acontecido. Agora, a pergunta é, para todos nós, qual é a função da igreja? Mantendo esse slide ainda. O que nós pensamos, qual é o papel da igreja nesse cenário de tanta injustiça? Qual é o meu e o seu papel como igreja? Quantas igrejas temos aqui? Porque igrejas são as pessoas, certo? Aqui é o prédio onde nós nos reunimos. A igreja somos nós. Qual é a minha e a sua responsabilidade nesses dias? É orar e agir, fazer boas obras, agir com justiça. Isso faz a diferença. A oração e a ação é uma combinação incrível para que se estabeleça o reino de Deus, a justiça do reino de Deus. Então, oração e ação. Vamos falar oração e ação. Oração. A palavra oração já dá essa motivação de que há uma ação. O que diz a palavra de Deus? Vamos conferir. Pode passar o próximo, gentileza? Jesus chama a sua igreja para responder ao desafio da injustiça generalizada que aflige a sociedade. O profeta Miqueias, no Velho Testamento, proclamou a exigência de Deus para que todos os que buscam amar a Deus de todo o coração. Olha esse texto que interessante. Para quem ama a Deus, o desafio. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que é? Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Está em Miqueias 6, no capítulo 8, versículo 8. Então, que nós, homens, pratiquemos a justiça. Porque lá na época, em Israel, o povo judeu estava passando as mesmas crises, as mesmas situações. E lá foi declarado que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. Portanto, somos chamados para praticar a justiça e amar a misericórdia, como espírito de humildade. Olha que interessante. Amar as pessoas praticando a justiça
é a medida visível do nosso amor invisível, né? Nosso amor invisível mais real para com Deus. Quando nós praticamos atos de justiça, é algo que se torna visível, a expressão do nosso amor para com Deus. Porque o amor, ele é invisível, mas ele é real, não é verdade? Amamos a Deus. E quando praticamos atos de justiça, expressa o nosso amor para com Deus. Agora, interessante, como é que no Novo Testamento é declarado para nós agirmos com justiça? É através das boas obras. Devemos entender que praticar a justiça envolve realizar boas obras que exaltem a Jesus. Por isso que é chamado de boas obras. Olha que interessante, porque a gente pode fazer obras, certo? Talvez não sejam boas, mas por que é boa? A gente vai entender por que é uma boa obra. A gente vai entender o porquê que devemos praticar uma boa obra. Manifestamos nosso amor a Deus na medida que servimos as pessoas e praticamos atos de justiça e a compaixão que ajude os pobres, os órfãos, os oprimidos. Os órfãos, os oprimidos, as pessoas que estão sofrendo. Essa é a função nossa, a função da igreja, ter atos de justiça, praticar as verdades da palavra de Deus. Agora, em que esfera, de forma geral? Na sociedade, nas escolas, na vida profissional, estabelecer o reino de Deus em cada etapa. Aqui não quer dizer que somente você ajudar a suprir as necessidades, mas numa esfera ainda maior, levantando pessoas que têm um chamado para fazer a diferença, para ditar e expor e implementar leis que favoreçam, que sejam justas. Pessoas que na área educacional coloquem princípios da palavra de Deus, que na área da saúde sejam corretos com a verba e que é destinada. Precisamos levantar cada vez mais cristãos, para que tenham influência e possam praticar a justiça, praticando boas obras em âmbitos ainda maiores. Âmbitos ainda maiores. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos diz a respeito disto. O texto de 1 Pedro 2, versículo 9 a 15. Este texto diz respeito a mim e a você. Este texto é maravilhoso, que nós vamos nos edificar neste texto. Olha o que diz esse texto. Vocês, porém, são geração eleita. O que ele está falando? Que eu e você somos? Que somos o quê? Geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, exclusividade de Deus. Para fazer o quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam a misericórdia. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Para quê? Mesmo que eles acusem de praticarem o mal, observem as suas boas obras, que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como a autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha que texto maravilhoso, mostra a minha e a sua identidade. Esse texto diz respeito a mim e a você. Mostra a minha identidade e a sua identidade. E qual é o desafio que nós temos? Por isso que é chamado boas obras. Em vendo as nossas boas obras, vão glorificar a Deus. O que vamos fazer para glorificar a Deus? E o próximo texto, olha que interessante. Olha que interessante, Paulo,
conversando e escrevendo para Tito, seu filho na fé, ele deu uma recomendação muito interessante. Ele diz o seguinte, falando acerca de Jesus, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado a praticar as boas obras. Por isso que a palavra zeloso lá no começo, zeloso o que é? Dedicado. Uma pessoa dedicada a fazer boas obras. Por que Paulo estava orientando e instruindo seu filho na fé, Tito? Porque na época havia uma confusão de que era necessário fazer obras para ser salvo. Havia uma confusão, então eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Paulo estava explicando, não, Jesus já fez tudo, porque a salvação é pela graça. É pela graça. Mas a partir do momento que eu fui salvo, a partir do momento que ele se entregou por mim, que ele morreu por mim, aí, como consequência, vai gerar, através da minha vida, as boas obras. Boas obras é uma consequência de uma nova natureza que depende do Senhor. Então, Paulo estava instruindo o seu filho na fé. Olha que, o próximo, por gentileza. Boas obras revelam que somos amados por Deus e que as pessoas que ajudamos são preciosas para Ele. Olha que gostoso, olha, boas obras revelam como somos amados por Deus. A nossa atitude deve ser em resposta, em reflexo ao amor de Deus por mim e por você. Eu só faço isso porque eu sou muito amado. O amor de Deus traz esse reflexo para mim. Existe uma dimensão espiritual para essas obras de justiça e compaixão. Há um valor espiritual muito grande, que nós vamos rever alguns aqui, vamos aprender alguns. Pode virar o próximo. Quando nos deparamos com o amor de Deus por nós, e o seu coração pela justiça, esses atos de justiça se tornam uma prioridade para nós no uso do nosso tempo, finanças e energia. Olha que interessante. Muito tempo atrás ouvimos uma pregação sobre os 3 T's. Investir os 3 T's, que é o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro. Aqui colocamos nessa palavra assim, o tempo. Por isso que quando ganhamos uma nova natureza e somos filhos deste Pai, em resposta a este amor, a nossa vida passa a ter prioridades em relação ao uso do tempo. Como está a minha e a sua agenda? Como está o uso do nosso tempo? Como está o uso do nosso tempo? Como está o uso? Olha como está o uso das nossas finanças. Dá uma olhadinha, você que faz o orçamento, e preparando esse texto, esta mensagem, eu dei uma olhadinha no meu orçamento, falei, o quanto que eu invisto no reino, e fiquei com vergonha. O quanto nós investimos, atenção, com o tempo, como está a nossa agenda, faz uma revisão de como está a sua agenda. Faça uma revisão, como está o seu orçamento, em quem que você investe. Dá uma olhadinha no seu orçamento, o quanto que você tem investido. Como é que está esse orçamento? É só para si? A gente vai chegar numa conclusão daqui a pouquinho. O que mais? As nossas energias. Onde investir as nossas energias? Só em si mesmo? Pôr as energias aonde? Como os filhos de Deus, as nossas energias são canalizadas prioritariamente para fazer a vontade dEle. Prioritariamente, o nosso tempo, o nosso tesouro, nossas finanças e a nossa energia, os nossos talentos são para glorificar a Deus. A consciência deste amor faz com que esses atos deixem de ser somente por obediência. Deve ser por obediência, sim, mas vai muito além da obediência. Há uma alegria em fazer e praticar a justiça. Há uma alegria. Se torna uma profunda expressão do nosso relacionamento com Ele. Amamos a Deus, ajudando a atender a necessidade das pessoas que Ele ama. Uma forma de mostrar o amor prático a Jesus
é cuidando das pessoas. Jesus não ama coisas, Jesus ama pessoas, a mim e a você. Então este amor derramado no nosso coração vai nos motivar a assumir um compromisso de praticar a justiça, de ter boas obras, zeloso de boas obras que glorifiquem a Deus. É interessante aqui, nesse raciocínio, nós vamos destacar 3 pontos da importância de se praticar as boas obras. A importância de termos uma vida dedicada para se fazer e participar da justiça de Deus, que ela seja estabelecido aqui em Atibaia, ou na cidade que você mora. Temos cidades vizinhas aqui, habitantes de cidades vizinhas. Aonde vai promover a justiça de Deus? 3 passos importantes. Vamos dar uma olhadinha nesses 3 passos? Primeiro passo. Somos chamados para tornar conhecida a reputação de Deus entre os não cristãos. Olha que interessante. Somos chamados para tornar conhecida a reputação de Deus entre as pessoas que não conhecem a Deus. Como é que as pessoas vão ver Deus? Elas vão olhar para nós e vão imaginar um Deus. As pessoas vão olhar para nós e tem que imaginar como é Deus. É responsabilidade, não é? Mas é muito gratificante em ser representante deste reino. Em parte, Deus confia o seu nome, a sua reputação, aquilo que o seu povo faz. A maneira como vivemos nossa vida transmite uma mensagem ao mundo sobre como Deus é. Como é que Ele se parece? Quando lhe obedecemos, o nome dele é honrado e glorificado. Quando não o fazemos, isso desonra e deturpa o seu bom nome. Servimos às pessoas que nos rodeiam. Declaramos que o nosso Deus é amável e que Ele está envolvido com as questões reais das pessoas de carne e osso. Olha que interessante, nesse texto, 1 João 3,17. E se alguém tiver recurso material e vendo o seu irmão em necessidade, não compadece dele? Como se não se compadecer, como é que pode permanecer dele o amor de Cristo? Como é que pode? Como é que pode? Olha que interessante, há uma ilustração de uma história de um pastor norte-americano, que ele é o seguinte, olha que interessante, ele tinha acabado de sair para fazer uma visita, seu terno, seu paletó, suas roupas, e ele tinha acabado de visitar uma família e pegou a estrada de volta para sua casa, já era bem noite, e estava bem frio, muito frio. E no início da madrugada, ele, passando por uma estrada, ele viu, numa cobertura de um ponto de ônibus, um homem sem camisa, de shorts. E ele, passando uns 200 metros aproximadamente, ele fez o retorno, brecou o carro de forma segura e voltou. E olhou aquele moço, tremendo de frio, ele tirou o seu paletó e colocou neste jovem, neste homem. E ele percebeu que esse homem não estava cheirando muito bem, que estava bem encolhido, talvez fizesse alguns dias que não tomasse banho. E o moço ficou assustado. E depois, mais um pouco, quando o pastor ia sair, ele olhou e viu que ele estava descalço. O pastor foi lá e tirou os seus calçados e ele mesmo colocou nos pés do moço. O moço ficou assustado e ficou pensando, o que é isto? Não falou nada, só pensou. Quando o pastor entrou no seu carro e ia abrir a porta, ele falou assim, olha moço, cuidado, vai esfriar mais ainda esta madrugada, porque esfriou de repente, como tem acontecido esses dias em alguns lugares dos Estados Unidos, esfriou de repente. E ele gritou do carro, cuidado moço, procure se abrigar, se aquecer, porque vai esfriar mais à noite. Quando o pastor ia dar a partida no carro, o homem gritou, ei, você aí, você é Jesus? Olha que interessante. As pessoas vão querer conhecer Jesus por causa da minha e da sua atitude. As pessoas vão desejar conhecer a Jesus
Por causa não tanto quanto nós falamos, mas quanto nós agimos. Por isso que nós falamos oração. Orar e ter ação. Orar e ação. Agora, o próximo slide, aqui nesse esse mesmo, olha, volta um pouquinho. Nossas obras tornam-se um convite ao mundo para que todos se tornem seus filhos. As nossas obras é como um convite aberto. Quando você vai fazer o evento, você não faz um convite? Né, Mauro e Patrícia? Fizeram um convite para um evento especial que vocês tiveram? Você que tem, né, uma celebração, você não faz um convite? É na mesma proporção, as nossas atitudes, as nossas obras, elas são equivalentes a um convite a um mundo para que todos se tornem filhos de Deus. As pessoas vão olhar para nós. Eu desejo também ser filho de Deus. Quando os não crentes veem o testemunho de nossas boas obras, isso exalta Jesus. Quando os não crentes veem esse testemunho das boas obras, quando os não crentes veem isto, o que acontece? O que vai acontecer? Eles vão exaltar Jesus. Sabe por quê? Olha que interessante, por que vai ser exaltado? Porque elas demonstram o seu poder para transformar o egoísmo do nosso coração. O porquê que precisa ter um fundo espiritual, olha que interessante. À medida que tocamos os outros com transbordamento de amor, que é fruto de gratidão. Quando eu cheguei nesse ponto, num desses dias da semana, preparando essa mensagem numa noite, início de madrugada, quando chegou nesse ponto, eu comecei a chorar. Por quê? Por que isso é boas obras e vai glorificar a Deus? Porque isto mexe com o nosso ser, nosso egoísmo. As pessoas vão querer Jesus porque isso mexe com o egoísmo. Por quê? Aí eu fiquei pensando, o quanto que eu tenho sido egoísta. O quanto muitas vezes somos egoístas. Quando você para fazer uma avaliação de como está a sua vida, você vai chegar a algumas conclusões que temos sido egoístas. E o egoísmo, ele tem sido a causa de separação, de divórcios, de confusões, encrencas nas famílias, numa sociedade e numa nação. Vêm essas grandes potências da nação, elas desejam cada vez mais o poder, coisas só para elas, só para elas, só para elas. E eu levei aí dar uma olhadinha do que é o egoísmo. Preste atenção na definição de egoísmo. Egoísmo é um amor próprio excessivo, que leva as pessoas só a olharem para os seus próprios interesses. Só olha para os seus próprios interesses. E as suas necessidades. E que despreza a necessidade do próximo. Como o apóstolo Paulo, a também seu filho na fé, Timóteo, ele fez uma advertência. Falou assim, olha, nos últimos dias terão homens e mulheres que serão amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Isso tem tomado conta também das igrejas. Igrejas egoístas. Pessoas egoístas. Agora, interessante, o egoísmo é uma coisa que não é fácil de ver em si mesmo. É mais fácil de ver na vida das pessoas. Egoísmo não se vê, não é fácil de se ver em si mesmo. É mais fácil a gente apontar e falar, ele está sendo assim, ele está sendo egoísta. Por quê? Motoristas aqui sabem que quando você está dirigindo, às vezes há um ponto cego, não é verdade? Tem um ponto que você olha todos os comandos, todos os espelhos, e tem um ponto cego. O egoísmo é um dos pontos cegos. Que você acha que está tudo sob controle, mas de repente você descuidou e alguém, em algum cenário, aproximou de você. Esse é um ponto cego. Agora, é interessante que há um remédio para o egoísmo. Muitas vezes nós não produzimos frutos, atos de justiça e boas obras. Por quê? Porque só pensamos em nós mesmos. Olha a nossa agenda, o nosso calendário, as nossas mesmices, e não tem tempo para as pessoas, só para si mesmo. Mas há um remédio para o egoísmo.
Quantos querem um remédio para o egoísmo aqui? Deixa eu ver. Gostaria de tomar um remedinho para o egoísmo. Se a gente tomar um remédio coletivo hoje contra o egoísmo, tudo bem? Pode ser? Aí alguns podem pensar assim, não, pastor, esse negócio de remédio coletivo aconteceu no passado, que muita gente tomou um remédio coletivo e... Não, aqui nós amamos você, vamos ensinar você. Vamos tomar um remédio contra o egoísmo? Vamos lá? Vamos? Quem topa tomar aqui? Deixa eu ver. Alguém não levantou a mão. Deixa eu ver, vamos tomar um remédio aqui? Olha, o remédio contra o egoísmo é assim, ó. A Bíblia diz em Gálatas 2:20. Quem sabe o que está em Gálatas 20? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir essa frase? Mas tem que ser assim, ó. A Bíblia diz, fala, a Bíblia diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Agora abre o remédio aí. Vamos lá, abre o remedinho. Faz o exercício. Vamos abrir o remedinho assim, ó. Abre aí. Todo mundo tomando junto, com fé. Com fé. E Deus vai realizar um grande milagre, porque é o poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, quando eu falar 1, 2, 3, você abre o remédio, faz barulho de abrir remédio, como é que é? Uns faz assim, ó, seja criativo aí. E você vai, mas tem que ser assim, o remédio tem que ser a dose completa. Você tem que falar assim, ó, a Bíblia diz, em Gálatas 2:20, que eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá bom? Vamos lá, preparar? Tem que fazer o barulhinho, hein? 1, 2, 3. A Bíblia diz, em Gálatas 2:20, que eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tomou? Dá um golinho para o seu irmão agora. Profetiza sobre a vida dele. Fala, você está precisando. Fala, profetiza para ele. A Bíblia diz que você já está crucificado com Cristo. E você não vive mais por si mesmo. Você vive para aquele que te amou. E a si mesmo se entregou por si, por mim. Tomou? Estava gostoso? Isso vai trazer uma grande diferença na sua vida. Lembra daquele cântico? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Lembra desse cântico ou não? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Por quê? Cristo vive em mim. Vamos fazer um ensaio bonitinho para Jesus? Vamos, ó. Os homens falam a primeira frase. Não, começa com as mulheres, quando é Cristo vive em mim, e os homens repetem depois, tá bom? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Por quê? As mulheres, Cristo vive em mim. Os homens, Cristo vive em mim. As mulheres, Cristo vive em mim. Agora os homens, Cristo vive em mim. As mulheres, Cristo vive em mim. Os homens, vou fazer melhor. É para Jesus. Glória a Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso faz toda a diferença. Para amar o perdido. Quantos querem muitas pessoas que estavam como eu e você aqui? Eu não era para estar aqui se não fosse a graça de Deus. E quando eu fui convocado para pregar, passou um filminho na minha mente. Deu dor de barriga, chorei, tal, não. Mas assumi a responsabilidade. E passou um filminho na minha mente. Como eu era encardido, como eu não tinha esperança, como eu não me sentia amado. E Deus me alcançou, e hoje, pela misericórdia de Deus, estou aqui, glória a Deus, porque Cristo vive em mim. Amanhã você está aqui também, certo? Glória a Deus. Segundo ponto. Esse é o segundo ponto que Deus... Olha, o segundo ponto, que é a importância de nós agirmos com justiça. Deus usa as nossas boas obras para abrir o coração dos não crentes. Deus usa para abrir, ó. Faz assim, faz a chavinha assim, ó. Hoje vai, né? Hoje promete, pastor, tá, né?
Como é que abre? Sabe que uma das chaves para abrir o coração das pessoas que não conhecem a Jesus? É através das boas obras. Olha o que diz em 1 Pedro. 1 Pedro 2,12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles acusem de praticarem o mal, observem as suas boas obras que vocês praticam e glorifiquem o Deus na sua intervenção. O plano de Deus é silenciar a acusação dos homens contra Jesus e sua igreja por meio do seu povo. Como é que vai silenciar as acusações contra Jesus? O nosso estilo de vida. Não é o tanto que nós falamos. Muitas vezes, o que precisa fazer um ajuste na nossa vida cristã é alinhar os nossos discursos com a prática de vida. As pessoas vão dar mais ouvido, se é que podemos dizer assim, ao que nós fazemos em relação ao que nós muitas vezes falamos. Se alinhar essas duas coisas, vai dar grande diferença. O plano de Deus é silenciar a acusação dos homens. 1 Pedro, pois é da vontade de Deus, que vocês praticando o bem, vocês silenciem a acusação contra Jesus e contra a igreja. Deixa eu ver o próximo. Volta um pouquinho agora, volta um pouquinho. Eu queria exemplificar algumas. Marquei uma frase aqui muito importante. Mesmo quando muitos resistem à nossa pregação do Evangelho, alguns mudarão de atitude e abrirão o seu coração por amor a Deus. Olha que interessante. As boas obras constituem a prova da mensagem que Deus realmente é bom. A nossa vida, a nossa conduta vai levar uma mensagem de que Deus realmente é bom. As pessoas vão compreender que Deus é bom, não por tanto nós falamos, por aquilo que nós praticamos. E eu exemplifiquei alguns testemunhos aqui, como o pastor César falou na semana passada, quando nós pastores, nós estamos aqui, damos um testemunho, contamos uma história, a glória é de Deus, apenas nós somos instrumentos para que algumas coisas aconteçam. Fiz uma anotaçãozinha de próprio punho aqui, e fiz uma pergunta para mim, e falei para você, qual foi a última vez que você abençoou alguém? Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Dá uma refletidinha aí. Qual foi a última vez que você fez uma gentileza para alguém? Ou pensando dentro de casa mesmo, sabe que a área de justiça começa com a vida pessoal e começa em casa? Começa em casa. Mas pensa aí, quando foi a última vez que você teve um gesto de boas obras com alguém? E nesse filminho que passou na minha mente, eu lembrei algumas coisas assim. Quando eu fui alcançado jovem, você pode falar assim, olha, não faz muito tempo, então é verdade. Vocês não falam, eu tenho que falar eu, certo? Ou seja, eu era mais jovem, certo? Aí, quando eu entreguei minha vida para Jesus, algumas atitudes começaram a notar tranquilamente e naturalmente. Eu passei a ajudar pessoas na rua. Eu comecei a trabalhar como office boy, então eu trabalhava na rua. Então, quando eu via um deficiente ou um cego, eu me candidatava a ajudá-lo. Eu posso ajudar você a atravessar a rua? Desde que a pessoa quisesse. Falei assim, eu posso sim. Pegava no braço e levava a pessoa até o outro lado da rua e punha ela lá. Que Deus te abençoe, você é muito amado, Deus ama você. Tal. E eu marcava um gol, eu vibrava, eu ficava muito grato. Falei, que gostoso, ajudei alguém. Eu só não gostava muito quando o cego estava com a camisa do Corinthians, eu ficava na dúvida, ajudo ou não ajudo? Mas fiquei pensando, será que o cara não enxerga que o time dele não é bom? Mas tem time pior, certo? Os corintianos aí estão felizes da vida e tal. Mas interessante, eu gostava de ajudar pessoas com cadeira de roda. Porque você sabe que no nosso país a acessibilidade ela não é muito boa. Eu, na época que era assim, jovem, se tivesse uma oportunidade de fazer um pleito com as autoridades governamentais, eu queria que mudasse as calçadas. Depois depois de muitos anos, tentaram colocar uma lei assim. Porque no bairro que eu morava, tinha um degrau, depois subia assim, depois descia assim. Falei, como é que um cadeirante vai andar numa coisa dessa? Como é que uma pessoa deficiente vai conseguir andar num lugar assim, todo irregular? Se a gente mesmo, que consegue enxergar e tem as habilidades, tropeça, imagine. Então, a nossa preocupação em fazer e ajudar as pessoas começa com simples atos. Começa com simplicidade. Começa com simplicidade esse ato de justiça e da bondade.
Outra coisa que eu lembrei, que eu marquei, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu me candidatei com um grupo de jovens a trabalhar na FEBEM. Durante 3 anos, aos sábados, eu renunciava com um grupo de jovens para trazer a mensagem da bondade e da graça do Pai. Eu ficava tão feliz quando depois, ao longo desses períodos, os infratores, os menores, iam participar da nossa comunidade, iam nas igrejas. Olha, mandavam mensagem assim, olha, estou indo em tal igreja, eu saí, estou no Paraná, estou em tal lugar, estou em tal lugar, em tal lugar. Eu ficava tão feliz, de poder contribuir de alguma forma com a expansão do reino de Deus no coração das pessoas. Um ponto que eu marquei também aqui, a questão de ajudar os aflitos. Como é que desenvolve? Vocês vão fazer, já fazem talvez até muito melhor que eu. Mas olha que interessante, eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida. Quando eu estava na comunidade, lá na sede, a qual faço parte da comunidade há muitos anos, eu vim da sede, e num determinado evento, todos os pastores estavam reunidos, eu era apenas um membro de célula, né? E estavam tendo um evento de paz, e uma pessoa desesperada entrou, quero falar com o pastor. Fui na sala pastoral, olha, tem uma pessoa desesperada que quer falar com o pastor. Aí um deles falou assim, você já é pastor, vai se vira aí, atende ele para a gente. Beleza, falei, ovelhinha e tal. Eu sei que, resumo, eu fiquei um tempão com essa pessoa, conversando, falando do amor de Cristo. Depois, como eu tinha que ir embora, ia fechar o prédio, estava com a minha filha pequena, eu cheguei em casa, na época, isso faz quase uns 20 anos, eu fiquei no celular, aqueles tijolões, que na época o celular era muito caro. Eu fiquei muito tempo com aquela pessoa no celular. E para resumir a conversa, no dia seguinte ele me procurou e falou assim, aquela sua atitude salvou a minha vida. Porque naquela noite eu ia subir na torre de alta tensão e ia tirar a minha vida. Eu estava desesperado para procurar alguém, sabia que eu poderia encontrar aqui. Glória a Deus! Isso me encheu de muito temor. De pessoas que a gente pode levar uma mensagem de esperança. Que ponto que eu marquei aqui também? Na penitenciária, olha a importância dos GECENs. Olha a importância dos pequenos grupos. No nosso grupo familiar, que na época era o grupo familiar que nós chamávamos, havia uma senhora que era líder de disciplina na penitenciária feminina. Maria, o pastor Vladimir conhece, lembram dela? E ela participava do nosso GECEN, e de vez em quando, na hora dos pedidos de orações, ela trazia o nome das sentenciárias. Ela falou assim, olha, Edson, você está liderando o GECEN agora, vamos orar para tal pessoa, ela quer sair de lá, e ela quer entregar a vida para Jesus. Depois, na outra semana, ela vinha com mais um nome, e nós no GECEN começamos a orar por essas pessoas, e essas pessoas começaram a entregar a vida para Jesus, e vi os testemunhos dessas detentas entregando a vida para Jesus, até que olha que interessante, depois desse período, nós, todos os GECENs, pedimos autorização e fomos na penitenciária feminina, e lá fizemos um mini culto. E depois, que olha que importante, depois nós delegamos para as pessoas que tinham competência, para as pessoas que tinham se chamado, que foi o Barnabé, a esposa e mais um monte de gente que entregou a vida para Jesus, que assumiram esse ministério. Mas como é que começou? Começou numa pequena célula. Olha a importância dos GECENs. Olha a importância dos GECENs, dos pequenos grupos. Outro ponto importante que mais me impactou na minha vida, quando Deus me pedia para ajudar nos acidentes. Quando via um acidente de trânsito, quando teve um em frente à minha casa, assim, já era comecinho da madrugada, eu escutei um barulho e tal, e pessoas gritando, e eu saí do meu quarto e fui socorrer essas pessoas. Falei do amor dela, orei por elas, tal. E para entender o resultado que dá isso, além das pessoas serem atendidas, chamamos o SAMU, tal, foram bem atendidas, mas interessante, no dia seguinte, o síndico do prédio que eu morava me procurou. Ele falou assim, olha, eu estou sabendo que você vai mudar daqui, porque eu viria a servir aqui em Atibaia. E eu fiquei sabendo que o senhor que socorreu as vítimas ali, o senhor tem feito, é uma pessoa dedicada, o senhor não pode ir embora daqui. O senhor não pode ir embora daqui. Quando eu lembro dessa frase, eu fico pensando, sempre vem na minha mente quando tem alguma coisa, eu fico pensando assim, uma pergunta para mim e para você, no lugar que você está, se você saísse, você faria falta? Numa colocação nenhuma mais, ou seja, melhor do que eu aqui, não estou me referindo a isso. Será que o lugar que você mora, se você mudasse, faria diferença?
O trabalho que você trabalha, a equipe que você muitas vezes fica muito mais tempo com a equipe do profissional do que com a família que você ama tanto, será que se você saísse de lá, você faria diferença? Uma pergunta para mim e para você. Vou pegar um pouquinho mais pesado. Será que se a igreja mudasse de endereço, Robert, se a igreja mudasse de endereço e fosse para um bairro muito distante, será que as pessoas sentiriam falta da igreja? Será que os vizinhos falam assim, cadê aquela turma tão linda, tão amorosa, que cantam tão alegres? Fico feliz aqui que eu tenho oportunidade de circular aqui. Eu vejo às vezes os vizinhos na janela ali, né? Você não conta para ninguém, tá? Eu fico ali, às vezes ele fica na hora do louvor, ele fica olhando. Lá no outro prédio tinha um senhor que ouvia os louvores lá do prédio, perto da igreja. Não é, Vladimir? Tinha um senhor que ouvia lá do prédio. Um prédio que tinha próximo da igreja, ele ficava ouvindo na hora dos louvores, porque gostava tanto. Será que se a igreja mudar de lugar faria diferença? Uma resposta, uma pergunta para mim e para você. Uma coisa interessante também, que eu me lembro, quando eu estava vindo para Atibaia, fiquei 4 anos e meio viajando para servir aqui, depois que Deus deu direção para nós estabelecermos residência aqui. Um dia do início de madrugada, vim no aniversário de sábado aqui, para uma cidade vizinha, que era em Perdões, e quando voltando para Atibaia, no início da madrugada, teve um acidente bem na minha frente. O Espírito Santo falou assim, pare neste acidente. Para o acidente. Parei prudentemente o carro mais distante, tinha acabado de acontecer. E o carro já estava para virar, já estava para capotar no barranco da Fernão Dias. E nós paramos alguns carros, está se identificando, vou falar a senhora já. Aí o carro já ia virar, todos nós seguramos aquele carro para não capotar, o carro estava lotado, carro lotado de pessoas dentro. Eu acalmei as pessoas, seguramos, tiramos as pessoas do veículo e perguntamos assim, tudo bem com vocês? Então, está tudo bem? Tudo em ordem? Sei que não estava, mas né? Vocês estão vindo de onde? Nós estamos vindo da igreja. Eu percebi que estavam vindo da igreja. Então eu acalmei, orei com eles, me identifiquei, eu sou um pastor. E quero dizer que vocês são cristãos, vocês têm Jesus. Se tem Jesus, vai dar tudo certo. Orei com eles, estendi eles na estrada, né? Chamamos o SAMU, estendemos eles na estrada, acalmamos. Depois que chegou as viaturas, identifiquei onde estavam as vítimas, ali, e segui a estrada. Interessante, glória a Deus. Porque Deus pediu para parar. Depois, passado uma semana, veio um grupo de jovens aqui, não aqui na outro prédio. Nós queremos agradecer o pastor desta igreja que nos socorreu. Fiquei surpreso, porque eu falei que era da comunidade tal, mas, né? E veio um grupo de jovens, queríamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos ajudou naquele acidente, glória a Deus e tal. E depois, mais interessante ainda, que uma das pessoas era neta da minha irmã querida. Fiquei tão impactado, falei, Senhor, obrigado. O Senhor pediu para parar porque era neta também. Se fosse o outro que Deus pediu para parar, eu parasse, mas era neta da senhora. Tá, é isso mesmo, não? Procede? Glória a Deus! Glória a Deus! Fazemos a diferença aonde a gente está. E para quase encerrar aqui, mais um ponto, aqui em Atibaia, nós tivemos, quando teve enchente aqui em Atibaia, né, há uns anos atrás, uma enchente muito grave, através do ministério do pastor Vladimir aqui, que encabeçou esse projeto, quantas pessoas nós atendemos? A prefeitura, parece que deu uma placa para a gente, deu um reconhecimento, a Câmara Municipal aqui de Atibaia, de um reconhecimento da Comunidade da Graça pelos serviços prestados. Foi a entidade que mais atendeu naquela catástrofe que teve em Atibaia, mais que a prefeitura. Glória a Deus! Deus usou o ministério para o pastor Vladimir, nós também fomos lá, e fomos limpar a casa das pessoas, fomos trocar colchão e tal. Isto glorifica a Deus. Quando as pessoas vêm aqui e falam, você esteve lá? Por favor, vou ficar aqui. Sei quem são vocês. Esta mensagem fala muito alto. E outros testemunhos mais aqui, mas eu quero encerrar esse testemunho para ir para a finalização. Um ponto muito interessante. Importância dos detalhes na vida. Nós tivemos no GECEM, há uns anos atrás, não lembro muito bem, uma pessoa que tinha o marido que estava para falecer, esteve entre nós, e nós acompanhando, mas aprove a Deus que essa pessoa partisse.
provei a Deus que essa pessoa fosse, pela soberania de Deus, a pessoa foi e ficou a esposa com a filha. E nós estávamos acompanhando, e no dia que ela recebeu a notícia, nós estávamos lá perto da UTI, e os pais souberam da notícia, ligaram para a filha: filha, você está sozinha aí, você quer que a gente vá até aí? Ela falou assim: não precisa vir aqui agora, pai. Os meus pastores estão comigo. Estava eu e a Cris lá, ao lado dela. Os meus pastores estão comigo. Glória a Deus. Olha que interessante. Para embasar esse texto, que Deus usa as nossas boas obras para abrir o coração das pessoas. Passado um período, nós temos uma campanha de evangelismo, Encontros de Paz. E divulgamos, vocês já conhecem, muitos anos atrás, e nós divulgamos esse projeto e foi oferecido para todos. E essa pessoa, essa esposa deste que perdeu o seu ente querido, seu marido, falou para os pais: pais, olha, vai começar um projeto de evangelismo aqui na nossa comunidade. O senhor gostaria como é que é esse projeto? As pessoas vão lá em casa, tal. Mas quem é que vai vir aqui? Ele citou alguns nomes, falou assim, inclusive aquela pessoa que esteve ajudando a gente lá no sepultamento. Se for aquela pessoa, eu aceito. Se for aquela pessoa que ajudou a gente lá, eu topo. E hoje, glória a Deus, para meus amigos aqui. Sendo que a netinha deu todo o apoio moral, emocional, estou sabendo da história. Se tornaram meus melhores amigos, passei a frequentar a casa deles, eles frequentaram a minha. Hoje são líderes de G100. Glória a Deus. Dá para aplaudir ao Senhor, dá? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. E para encerrar, projeto último. Nós devemos ser conhecidos pelaquilo que fazemos, em vez de ser conhecidos pelo que nós não fazemos. Sabe por quê? Olha a frase, nós devemos ser conhecidos pelo que fazemos, ao invés de ser conhecido pelo que nós não fazemos. Sabe por quê? Olha que interessante. Quando a gente ouvia falar de crente, o que vinha na sua mente? O crente não faz isso, não, e não, e não, e não, e não. Cheio de coisas que o crente não faz, para alguns casos. Então, olha, não é suficiente somente evitar o pecado escandaloso, tendo um compromisso moral. Não mata, não rouba, não faz isso, faz aquilo. Excelente, mas não basta só isso. É quando nos envolvemos ativamente em obras de justiça, que os não crentes ouvem a nossa mensagem e recebem e reconhecem que Deus não está distante e diferente, mas comprometido com o mundo e ativo na vida das pessoas. Glória a Deus. É assim. Então nós devemos ser conhecidos pelo povo que ama, não o povo que despreza. Não devemos ser conhecidos pela aparência, porque algumas, com todo respeito, às vezes nas vestimentas se identificam como cristão por causa da vestimenta, outra vez pelo corte do cabelo, outra vez por usar A ou B. Nada, respeitosamente, não estou contra isto. Mas isto é muito pouco para ser reconhecido como um cristão. É muito pouco sermos conhecidos como cristão, como crentes em Deus e nas promessas e em Jesus, pelas aparências. As pessoas precisam ver em nós que exala Jesus, que exala Jesus. Vamos ficar em pé. Projeto último. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Olha que interessante. Volta essa frase, a primeira frase. Olha que interessante, sendo zeloso de boas obras. Olha o resultado de tudo isso, ser zeloso de boas obras. O próximo é ajudado e socorrido. Quando se trata da justiça do reino de Deus, o nosso próximo é beneficiado. As pessoas são amadas e servidas. O que acontece com a gente? Nós, que praticamos, ganhamos alegria. E o resultado de tudo isso é que Jesus é glorificado. Vamos repetir, Quando somos zelosos de boas obras, o que acontece? O próximo é ajudado e socorrido. De novo, o próximo é... O que acontece comigo? Nós ganhamos alegria. E o que acontece com Jesus? Jesus é... Aplauda Jesus, porque Ele merece. Antes de nós cantarmos aqui, projeta um desafio aqui, projeta um desafio. Como tem sido a nossa vida quando se trata de agir com justiça?
como tem sido a minha vida? Um momento de reflexão. É um compromisso. Essa série é assumirmos compromisso. Não apenas uma palestra que você está ouvindo, mas o desafio pastoral que surgiu no coração dos nossos pastores é de assumirmos compromisso. Temos vivido de forma constante e intencional, seja destinando talvez um valor para a oferta missionária, ou atendendo as pessoas que no dia a dia se mostram necessitadas? Temos pensado nisso como uma prioridade, como uma demonstração natural do nosso amor a Deus? Ou é mais um peso para sermos considerados bons diante de Deus? Como vamos agir com esse compromisso? Vamos colocar em prática? Será que precisamos de uma outra campanha para chegarmos a essa conclusão? A resposta é não. A resposta é: precisamos ficar atentos ao nosso próximo. Com a parábola do bom samaritano, às vezes olhando o cenário e falando: não, isso não é comigo, estou ocupado, tem que fazer tal aquilo, não é para mim isso daí. Aquele que está mais próximo de nós, que não necessitaremos, e temos que ter, assim, talvez afinidade, talvez, ou você não tenha afinidade, ou que não pratique as mesmas coisas, ou até mesmo não seja da sua própria religião. Que besteira! Amar e servir a todos. Essas são as pessoas que Jesus nos chamou para amar, para nós amá-las, para sermos instrumentos de justiça na vida delas. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração e se coloque à disposição, para que o Senhor transforme o nosso coração, para que assumamos esse compromisso de vivermos praticando esses atos como estilo de vida, que demonstre que o Evangelho de Deus possa ser conhecido e através dele conhecer o amor desse Deus. Vá orando com as suas próprias palavras, se coloque à disposição. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida como expressão do teu amor, da tua graça, começando na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha comunidade. Pai querido, obrigado pelo poder da tua palavra, obrigado pelo privilégio, Pai, de lançar as sementes, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo mover do teu Espírito Santo, Pai. Não é por força, não é por coação, mas pelo mover do teu Espírito Santo, a qual nós cantamos no início, Pai. Faça essa obra em cada um de nós, Pai, para que acima de tudo, Pai, nós possamos assumir esse compromisso, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado entre as nações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar especificamente por alguém que tem chamado por essas áreas específicas para fazer a diferença. Talvez você não saiba, mas Deus quer usar muito a sua vida em áreas de influência, talvez na economia, na sociedade, na área da pesquisa, na área de influência, talvez de forma simples, talvez um pouquinho mais. Coloca a mão no seu coração e Deus vai colocar um chamado no seu coração, vai trazer uma palavra específica para você, de que Ele quer você atuando em esferas ainda maior. É Ele mesmo quem vai fazer. Coloca a mão no seu coração. Quero orar por você que tem esse desafio, esse chamado, e você que quer em esferas ainda maior, Ele vai te surpreender. Pai maravilhoso, há muitos jovens aqui, talvez homens e mulheres, Pai, que têm e sonharam em fazer grandes coisas para Ti, Pai. A grande coisa é fazer para Ti, Pai, é fazer a diferença onde quer que esteja, Pai. Teu Espírito Santo capacite agora. Coloque uma palavra específica, um versículo, um texto, um sonho específico de ver amando as pessoas, ganhando espaço. O Senhor vai te colocar em lugar onde você jamais imaginava, para você fazer a diferença. Creia, creia, o Senhor está movendo o seu coração agora. O Senhor está trazendo uma palavra de ânimo no seu coração e um desafio para te colocar em lugares que você jamais imaginava, em posições que vocês jamais imaginavam, porque eu sou o Deus que te ama, fui eu que te escolhi, como Jesus que andava fazendo o bem, e Gálatas declarando: não nos cansemos de fazer o bem, e vamos em esfera ainda maior. Recebam em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça e pela tua bondade.